Olá, queridos. Nesse momento, nós vamos partir para a nossa próxima aula. Essa próxima nossa aula ela vai ter como tema o rastreio de exames cardíacos. Quem está falando com vocês é a professora Tereza, onde estou ministrando a disciplina de assistência de enfermagem em cardiologia e neurologia. Irei compartilhar com vocês o material da nossa aula nesse momento. Bom, nesse momento, a nossa disciplina está voltada à parte de enfermagem, cardiologia e neurologia, e vamos, nesse momento, abordar um pouquinho sobre os exames cardíacos. Os exames que podem ser solicitados para uma avaliação cardíaca, tendo em vista que esses exames, eles tanto podem ser solicitados por um clínico geral, como também esses exames, eles podem estar sendo solicitados por um cardiologista, um médico especialista, no sistema circulatório, né, o sistema cardíaco do coração. Primeiro, nós vamos ter o teste de esforço e sua importância. Nós vamos falar um pouquinho sobre o eletrocardiografia, o monitoramento de Holter e suas aplicações, exames radiológicos, né, como raio-x, o ecocardiografia, ressonância magnética, as suas características e indicações, e cateterismo e angiografia coronariana. Seguindo, nós vamos falar nesse momento sobre o teste de esforço. O teste de esforço, ele é um exame que visa avaliar a capacidade do coração sobre o estresse físico. Durante o teste, o paciente realiza uma atividade física controlada, geralmente em uma esteira, enquanto são o quê? Monitorados os parâmetros desse paciente, como, por exemplo, a frequência cardíaca e a pressão arterial. E esse exame, ele é um dos exames crucial para detectar anormalidades que podem não ser vistas em o indivíduo em repouso, né? Esse teste de esforço cardíaco, ele é muito solicitado nos testes de aptidão, né? Quando se passa em um concurso público, por exemplo, das Forças Armadas, da Polícia, é, lá é avaliado justamente esse critério de que como é comportado o coração desse paciente durante esforços físicos. Então, o paciente ele é colocado eletrodos, né, de monitorização. Logo em seguida, esse paciente ele é colocado sobre uma esteira, na qual ali aquela esteira ela vai começar o seu percurso devagar e ao longo ele vai ser colocado para andar muito rápido, né? Conforme vai sendo feita a avaliação. E aí vai avaliar parâmetros como, por exemplo, a frequência cardíaca desse coração, pressão arterial, níveis de saturação. E aí consegue sim detectar anormalidades que podem ser visíveis nesse momento que esse coração, né, se encontra é, realizando um certo esforço físico. Seguindo, os exames cardíacos, eles são fundamentais para detectar precocemente doenças que podem levar complicações graves, como, por exemplo, a insuficiência cardíaca e o infarto do miocárdio. As avaliações regulares, aquelas que é feita rotineiramente, elas vão ajudar a monitorar a saúde do coração e a eficácia de tratamentos já estabelecidos. E a identificação de fatores de risco, ela é essencial para a prevenção de doenças cardiovasculares, né? Então, todos os exames
cardíacos, eles são com finalidade de detectar alguma anormalidade, né, alguma complicação que esteja eventualmente ali presente, ou se não, ali nós temos a condição de também prevenir, né? Porque já pode apresentar um rastreio, uma normalidade, e também eu posso fazer parâmetros de regulamentação de que esse coração, possivelmente daqui a determinado tempo, ele possa apresentar uma alteração, ele possa apresentar uma frequência cardíaca alterada. Tudo isso é importante para quê? Para fazer rastreio, principalmente para prevenir as doenças cardiovasculares. Sabemos que as doenças cardiovasculares, ela é uma das doenças que está na linha de frente, né, da taxa de mortalidade no nosso país. Muitos indivíduos vêm a óbito por infarto, por insuficiência cardíaca. Muitos chegam a saber, a tratar, outros só sabem realmente já quando acontece, né? Então, nós temos uma taxa de mortalidade alta relacionada a números por problemas cardiovasculares, como também nós temos uma taxa alta em pacientes que estão ali acamados, hospitalizados, seja numa enfermaria, seja no leito de UTI, por condições de problemas cardiovasculares. Seguindo, os exames cardiovasculares, como, por exemplo, o teste do esforço, que falamos um pouquinho há pouco tempo, ele tem objetivo principal de quê? De identificar que essas doenças elas se tornem críticas, né? Então, se acusado, eu tenho uma grande condição de tratar essas doenças, a fim que ela não possa ali ter uma evolução, né? A avaliação da função do coração em resposta a diferentes condições, especialmente durante atividades físicas, né? Então, os exames, eles têm o critério de avaliação tanto do sistema circulatório em repouso, como também quando ali colocamos ele para realizar esforço. Monitorar o tratamento de condição cardíaca pré-existente, ajustando, né, de acordo com a terapia e conforme o necessário. Então, vou ter indicadores de, por exemplo, o paciente apresenta placas de ateroma, grande acúmulo de lipídio, e aí esse paciente ele precisa fazer uma redução em consumo de gordura, consumo de carboidratos, vai precisar perder um peso, né? Porque muitas das vezes está acima do IMC previsto. Ali eu tenho que entrar com terapia medicamentosa, por exemplo, medicamentos para ajudar no nível de colesterol, ajudar nos níveis de triglicerídeos, a fim de que esse paciente eu possa conseguir uma promoção de um pouco mais de saúde. E aí, gente, o teste do esforço físico, o paciente ele vai iniciar com a intensidade baixa, né, como eu falei para vocês, e ao longo ela é gradualmente aumentada. É, os médicos eles vão monitorar a atividade elétrica do coração por meio desses eletrodos colocados no peito do paciente, né, na região torácica. E estes, além de ser seguro, ele vai fornecer informações valiosas sobre a resposta do coração a diferentes níveis de estresse físico e pode indicar o quê? A presença de doenças cardíacas ou disfunções. As indicações, por exemplo, do teste do esforço físico do coração é utilizada principalmente para diagnosticar os problemas cardíacos, como, por exemplo, níveis de arritmia, que é o mais presente. Temos uma grande parcela de pacientes com arritmia, né, que vivem com arritmia, risco para infarto e angina, né, aquelas fortes dores na região do peito. Também é recomendado o teste do esforço do coração para pacientes com histórico familiar de doenças cardíacas,
que apresentam sintomas, como, por exemplo, dor no peito. E aí, ajuda também na avaliação da capacidade funcional de pacientes em reabilitação cardíaca, né? Então, eu tanto consigo visualizar a forma funcional do paciente, do coração, como eu consigo diagnosticar e também ajudar em tratamento de reabilitação, a fim de promover um pouco mais de saúde àquele usuário, àquele indivíduo, e aí vamos realizar o melhor tratamento. Seguindo, nós temos a parte da eletrocardiografia ou eletrocardiograma, né? Como conhecidos, né? A eletrocardiografia, ela é um exame que registra a atividade elétrica do coração ao longo do tempo, né? Nisso vai ser utilizado eletrodos, que vai ser colocado na região torácica do paciente, na pele, e esse exame ele vai fazer uma boa avaliação dos impulsos elétricos que vão sinalizar cada batimento cardíaco. E aí, gente, os dados eles vão ser traduzidos, né, por ondas gráficas, que ali vai ser permitido a avaliação da saúde do coração daquele usuário e detectação de anomalias, né, se realmente aquilo está apresentando uma normalidade. E aí nós temos, para vocês visualizarem, a posição dos eletrodos, né? São as derivações precordiais, né? Nós temos de V1 a V5. O V1 ele vai ficar localizado justamente no lado direito do coração. E aí nós vamos ter V1, V2 no outro lado do peito, V3 na região da linha mamária, V4 também, V5 e V6, né? Então, lembrar que eu tenho as 6 derivações pré-cordiais. Vai começar V1 no lado direito, V2 lado esquerdo, e próximo ao V2 eu vou ter que fazer a linha mamária, né, da região mamária. V2, V3, V4, V5 e V6, até chegar na região próximo axilar, sempre em linha mamária. E aí, colocado também, né, a parte de eletrodos no pulso do paciente, nos dois dos membros superiores e na região dos membros inferiores, né? Muitos deles têm até uma coloração que vai indicar membros superiores e membros inferiores. Existe até uma coloração que é preto e vermelho e amarelo e verde. Porém, a gente sabe que esse protocolo ele já está mudando. De que forma? Chega novos aparelhos, e esses novos aparelhos a gente não pode ensinar vocês por cores, porque muitas das vezes ele já apresenta diferença, mas eles são autoexplicativos, onde a gente vai conseguir identificar a melhor localidade para colocar, né? E onde é. Então, é um exame explicativo, mesmo que vocês não tenham nunca feito, no primeiro momento que tiverem contato, quando visualizam, vocês conseguem sim desenvolver a habilidade, porque ele é autoexplicativo, a gente sabe da estrutura anatômica da pele de um indivíduo, e aí conseguimos colocar ele para ser realizado, né? O eletrocardiografia, que ele é um dos exames mais utilizados, né? Tanto no primeiro momento, no pronto-socorro, como também exames de rotina, né? Aqui nós temos informações na qual vai nos falar que o exame de eletrocardiografia ele é um exame extra de grande potência, onde vai avaliar os comandos elétricos do músculo cardíaco em atividades. E aí, a gente tem que ter alguns olhares, né, de atenção, como, por exemplo, confirmar a identificação do paciente e explicar exames,
Atentar para medidas de bloqueio, né? Como, por exemplo, o uso também de adereço, gente. Tudo que for metal, esse paciente ele tem que retirar. Até um brinco, assim, nosso, né, feminino, ele é capaz de apresentar um traçado diferente. Então, realmente, retirar tudo. E a parte torácica, né? Por exemplo, onde está vestido a blusa, a camiseta, ela tem que ser tirada, né? Realmente ficar a região mamilar exposta. A gente cobre com um paninho, mas nada que possa ter eh, metais que possa danificar e alterar aquele exame. Além disso, também é muito importante a privacidade do paciente, né? A gente ofertar o maior cuidado e maior conceito de privacidade. Esse exame ele é realizado pelo técnico de enfermagem, né? E aí, posicionar o paciente em decúbito dorsal, se houver necessidade de limpar a pele, onde serão fixados os eletrodos, a gente pode fazer uma limpeza com a clorexidina alcoólica 0,5%. E exemplo, nós temos, por exemplo, situações que os eletrodos eles não ficam, né, coladinho no paciente. Por exemplo, um paciente que ele tem muito pelo, a gente não consegue fazer que ele fique ali apregadinho, né, as ventosas. Então, a gente tem que fazer um pouco de tricotomia. Fixar ali se os eletrodos realmente estão seguros, né? Evitar colocar em proeminências ósseas. Certificar novamente se o paciente ele não apresenta nenhuma área com algo metálico. Não pode estar em movimento, né? Então, ele tem que ficar bem quietinho. O paciente, ele tem que ficar em decúbito dorsal, né? Então, aquela posição deitada, parada, sem mexer. E, se necessário, né, a gente pode sim fazer a tricotomia, quando houver a necessidade ali para a finalidade do exame, certo? E aí, como eu falei para vocês, né, nós colocamos também derivações periféricas, que eu falei para vocês que em alguns locais ainda tem esse protocolo da cor vermelha e preta, que nós chamamos até aqui Flamengo, aprendemos assim. E ao outro lado, né, na parte esquerda, nós temos Brasil. Então, um lado Flamengo, do outro lado Brasil. Porém, isso daqui não é tão válido, porque já existem equipamentos que já foram modificados, e nessa modificação me condiz que eu tenho novas cores, certo? Então, sempre se atentar ao aparelho disponível que você tem. Lembrar que essas derivações periféricas elas vão ficar pela parte interna, então ela vai ser colocada aqui a parte metálica, onde tem região periférica com nervações, com artérias e veias, e aí vai correr literalmente o exame, vai colocar na máquina para ela começar, e aí ela automaticamente faz ali a coleta de dados. Ao terminar o exame, a gente vai mostrar o exame impresso para o médico solicitante, antes de retirar os eletrodos, se for protocolo de ter um cardiologista perto, ou se não, a gente vê que realmente fez todas as ondas, tem um bom traçado de qualidade, aí a gente vai, retira novamente aqueles eletrodos e encaminha o paciente para o seu médico para que possa fazer sua avaliação, né? Então, durante o eletrocardiografia, todos os eletrodos são posicionados em pontos específicos do corpo. Esses eletrodos, eles vão captar sinais elétricos emitidos pelo coração, que são, então, transmitidos para uma máquina, que imprime esses dados em um gráfico. O exame ele é rápido, ele é indolor, permitindo, assim, uma análise imediata da função elétrica do coração, sendo um dos principais métodos da avaliação cardiológica, inclusive até para vou fazer um risco cirúrgico. Além do risco cirúrgico para que o médico vai ter que
realizar, né, a próprio punho ou digital e carimbar, ele vai querer ver, sim, um eletro básico para poder ali lhe autorizar para devido procedimento, né? E aí, os resultados da eletrocardiografia, ele vai poder identificar arritmias, isquemias, infartos, e sendo essenciais para o diagnóstico eh, precoce, né? A gente vai ter que ter esse traçado aqui belíssimo, né? Das ondas, onda P, onda Q, onda R, que é esse pontinho que vai ficar lá em cima, e onda S, e onda T. Então, é um traçado perfeito, ou quando apresenta um traçado alterado, significa alguma anormalidade, como, por exemplo, uma fibrilação ventricular, é, uma arritmia, um ataque cardíaco. A gente vai apresentar, né? E o próprio eletro, ele consegue dar um diagnóstico de mostrar, por exemplo, se esse paciente está com infartando, né? Se ele está com uma fibrilação, se ele está taquicárdico, né? Ele mesmo consegue já dar um pouco de conclusão. E aí, gente, a interpretação correta das ondas gráficas, ela é crucial para determinar o estado de saúde do coração e receber a intervenção necessária, né? Por exemplo, já cheguei a um momento de fazer um eletro na minha vida, que a paciente estava normal, sem sentir nada, nada, nenhuma dor de cabeça ela sentia. E ela já tinha tido 6 infartos. E naquele momento, quando eu peguei, eu vi que ela já estava no 7º infarto, né? Então, ela teve que ter uma intervenção rápida necessária, porque ela estava com acometimento do órgão, né? Infartando várias vezes. E o pior, né? Ela estava infartando sem sentir nada, né? Sem sentir nenhuma alteração. Gente, o eletrocardiograma ele também pode ser utilizado como exame de rotina. Para quê? Para fazer a avaliação e evolução, principalmente dos tratamentos cardíacos. Aqui vamos falar um pouquinho sobre o Holter, né? Ele que é um exame também muito solicitado hoje. Ele é um exame que ele vai registrar a atividade elétrica do coração continuamente por 24 horas ou mais. E esse exame ele é útil para quê? Para capturar anormalidades que podem não ser detectadas durante um eletrocardiograma em repouso, né? Então, o Holter, ele vai ser um exame muito preciso, porque ele faz uma pequena gravação, né? Enquanto o paciente ele vive com suas atividades de rotina, e ele vai conseguir fazer uma boa avaliação, abrangendo tanto o paciente em repouso, como em movimento, né? Então, o paciente ele coloca um pequeno gravador na sua região torácica, né? Esse equipamento é um equipamento caro, né? Que se for, por exemplo, por plano, o paciente às vezes passa muitos dias esperando o plano disponibilizar. E aí ele vai fazer a avaliação, tanto ele em repouso, como também ele realizando suas atividades. O principal objetivo do Holter é monitorar e registrar as atividades cardíacas durante um dia normal. Então, o meu paciente, ele vai ter um monitoramento preciso, porque tanto ele vai ficar em repouso, como ele pode ir trabalhar, ele pode fazer sua caminhada, pode fazer sua atividade física. Então, eu tenho uma boa precisão desse exame. Ele também vai permitir, é, perdão, ele vai permitir detectar arritmias que ocorrem em momentos aleatórios, oferecendo assim um panorama mais completo da saúde do coração, né? Então, é aquela historinha que eu falei para vocês. A monitoração é contínua, tanto paciente em movimento como em repouso. E aí, esse exame,
ele é especialmente importante para pacientes com sintomas intermitentes, como palpitação ou desmaio, né? E aí, após o período de monitoramento, os dados eles são analisados para identificar também casos como arritmia, taquicardia, fibrilação articular, eventos ali adversos cardíacos. E aí, a análise detalhada pode revelar padrões que não seriam possíveis em um exame mais curto, como, por exemplo, um eletrocardiograma, que eu vou precisar do paciente em total repouso. Os resultados vai ajudar o médico a definir o quê? Estratégias de tratamento adequado com base na necessidade do paciente. Aí nós também temos os exames radiológicos, os exames de raio-x, né? Eles que utilizam a radiação para visualizar o coração, visualizar vasos sanguíneos. Esses exames, eles são fundamentais para quê? Para diagnosticar uma variedade de condições cardíacas, incluindo o quê? Doenças arteriais e insuficiência cardíaca. Entre os tipos de exames radiológicos, vão se destacar, por exemplo, a tomografia computadorizada, a fluoroscopia, e que fornece informações vitais sobre a anatomia presente daquele órgão, né, como está, e a função cardíaca. A tomografia computadorizada, ela é uma máquina que o paciente se deita e ela vai, essa máquina ela vai subir e descer, a fim de conseguir imagens para captar determinada estrutura, determinado órgão, né? Porque nós temos tomografia computadorizada de várias regiões do corpo. E aí, quando falamos da tomografia do coração, ela oferece imagens do coração, oferece imagem das artérias em alta resolução, permitindo assim um diagnóstico mais preciso. É um método não invasivo que auxilia na detectação de doenças como, por exemplo, a aterosclerose, além de avaliar o fluxo sanguíneo. Esse exame, ele é particularmente útil para pacientes com histórico de problemas cardiovasculares ou sintomas persistentes, né? Um exame também caro, não é de fácil acesso, né? A depender apenas da necessidade específica daquele paciente. Seguindo, nós temos esse exame aqui, que eu acho que é um dos que vocês não conhecem muito, né? Que é a fluoroscopia. A fluoroscopia é uma máquina que o paciente também vai ficar deitado, mas em uma angulação mais ou menos de 60 a 90 graus, e ele vai permitir a visualização em tempo real do funcionamento do coração, fornecendo assim informações instantâneas durante o procedimento. Esse exame, a fluoroscopia, ele é mais utilizado durante pacientes que precisam de cateterismo cardíaco para, por exemplo, guiar a inserção de dispositivo, né? Então, ele é um exame utilizado quando a gente tem procedimentos para realizar naquele paciente. Além de exame de diagnóstico, a fluoroscopia ela pode auxiliar na realização das intervenções cardiovasculares. Seguindo, nós temos a ecocardiografia, que ela é um exame que utiliza ultrassom para visualizar a estrutura e a função do coração. Ela é essencial para diagnosticar diversas condições, como, por exemplo, problema valvular, né, problema nas válvulas cardíacas, e doença do músculo cardíaco. O exame, ele pode ser realizado de forma transtorácica ou transesofágica, cada um com uma indicação específica, né? Então, ele é um exame mais simples,
que o paciente ali fica deitado e vai passar um aparelho de ultrassom sobre a região ali do coração. E aí, nós temos os dois tipos, né, do eco, o ecocardiográfico transtorácico, que ele vai ser o método mais comum e não invasivo, permitindo, assim, a avaliação superficial do coração. A ecocardiografia transesofágica, que ela vai oferecer imagens mais detalhadas, utilizando, assim, uma necessidade de uma análise mais profunda. Então, a ecocardiografia transtorácica a gente vê a avaliação superficial. Já o ecocardiográfico transesofágico, a gente vê a parte de avaliação do coração mais profunda. Ambos os métodos, eles vão fornecer informações cruciais para o diagnóstico e acompanhamento de doenças cardíacas. E aí, gente, as avaliações possíveis, né? A ecocardiografia é capaz de identificar problemas valvulares, como estenose e insuficiências. Além disso, vai possibilitar a detectação de cardiomiopatias e outras anormalidades estruturais do coração. É um exame que complementa outros métodos de diagnóstico, sendo que frequentemente utilizado em conjunto com o eletrocardiograma. Seguindo, nós temos um pouquinho sobre a ressonância magnética, que também é um exame de imagem que fornece detalhes sobre estruturas cardíacas que saem a utilizar radiação. Então, ela utiliza campos magnéticos e ondas de rádio para criar imagens de alta qualidade do coração e dos vasos ao seu redor. Esse exame, ele é especial e importante para avaliação da cardiomiopatias, infartos, anormalidades congênitas, oferecendo assim uma visão aprofunda da saúde cardíaca. Então, a ressonância magnética, ele não é um exame invasivo, o que significa que não requer nenhuma inserção de dispositivo no corpo, é seguro, é eficiente, proporcionando assim imagens detalhadas do coração em diferentes planos e sequências, né? As delimitações anatômicas do coração. Por ser livre de radiação, é especialmente recomendada para pacientes que necessitam de múltiplas avaliações, como crianças e gestantes. Os resultados, eles vão ajudar o médico a elaborar um diagnóstico mais completo e a definir ali o melhor tratamento. Aí nós temos aqui as indicações, que ela vai ser indicada para avaliação da cardiomiopatia, as doenças cardiopatas, permitindo a avaliação da função cardíaca e sua estrutura. Ela é útil na detectação de áreas ou do coração que não recebem sangue adequadamente. É um exame valioso para identificar essas anormalidades congênitas ou problemas adquiridos no coração. E aí, compartilho com vocês nesse momento um pouquinho sobre o cateterismo cardíaco, que é um procedimento invasivo utilizado para diagnosticar e para tratar doenças cardíacas. Então, é inserido um catéter nas artérias, permitindo a medição da pressão dentro do coração, né? E a coleta de amostras sanguíneas. Este exame ele vai ser crucial para avaliar a gravidade de doenças coronarianas e muitos casos podem ser realizados simultaneamente com intervenções terapêuticas, né? Então, tá aqui um exemplo do cateterismo que é utilizado sobre anestesia, né? O profissional ele vai inserir um catéter em uma artéria que pode ser localizado
numa região onde tem pulso, ou, por exemplo, na virilha, né, onde escolhem bastante, e ele vai ser guiado por imagens em tempo real. Se é por imagens, eu tenho qual exame aqui, gente? A fluoroscopia. E durante o procedimento, o médico pode realizar exames adicionais, como, por exemplo, a angiografia, para verificar a presença de obstruções ou estreitamentos. O cateterismo, ele é uma ferramenta valiosa tanto para diagnóstico quanto para o tratamento imediato. E aí, durante o cateterismo, é possível realizar angioplastia, que é, por exemplo, a dilatação de artérias obstruídas. Além disso, os médicos podem inserir os stents, que são dispositivos que mantêm essas artérias abertas, prevenindo, assim, as obstruções. Vocês conseguem ver aqui nessa imagem, né, uma veia que eles escolheram, o equipamento, e essa telinha, né, essa redinha, ela é um stent, né, que tem ele em forma de molinha, tem ele em forma, né, dessas de rede, a fim que coloque ela dentro da veia e a gente não consiga mais que essa veia ela se feche com acúmulo de quê? Provavelmente acúmulo de placas de ateroma, né? Então, a finalidade desse stent é fazer com que essa veia ela fique bem, né, aberta, ela não se fecha. Porém, claro, existem pacientes que colocam esse stent e a veia ainda se fecha, porque o paciente faz o procedimento e não faz as outras atividades, como, por exemplo, a educação alimentar, e isso acaba influenciando que o procedimento foi feito, mas ao longo do tempo tudo vai voltar ao normal, porque o paciente ele se alimenta inadequado, ele está sobrepeso, então a dilatação daquela artéria ou daquela veia que estava obstruída, ela vai continuar novamente depois, com o decorrer de tempos, obstruída novamente. Além disso, os médicos eles podem inserir tantos estentes, que são os dispositivos para manter essas artérias abertas, prevenindo assim novas obstruções. E aí, essas intervenções muitas vezes melhoram significativamente a circulação e reduzem os sintomas de doenças cardíacas. A angiografia coronariana ela é um exemplo de exame que permite visualizar artérias coronárias. Ela é geralmente utilizada durante o cateterismo cardíaco e ela utiliza um meio de contraste para destacar as artérias nas imagens. É um exame importante para diagnosticar a presença de obstruções ou estreitamentos, auxiliando assim na determinação do tratamento adequado para as doenças coronárias. E aí, em relação com o cateterismo, a angiografia coronariana, ela geralmente é utilizada durante o cateterismo para uma avaliação imediata e precisa das artérias. É um exame fundamental para identificar obstruções que podem justificar intervenções, como, por exemplo, o caso de angioplastia. A combinação de ambos os procedimentos maximiza a precisão do diagnóstico e as opções terapêuticas disponíveis. A finalidade da angiografia coronariana é identificar obstruções nessas artérias que podem levar, por exemplo, a quadros de infarto. Os resultados do exame orientam os médicos a decidir sobre a necessidade de intervenção cirúrgica ou tratamento medicamentoso. E aí, gente, este exame, né, no caso da angiografia coronariana, ela vai ser uma ferramenta importante para o quê? A avaliação de risco e na formulação de planos de tratamento para essas doenças cardíacas. Por fim, concluímos que os exames que podem ser solicitados para uma avaliação cardíaca, eles são o quê? Essenciais para uma detectação precoce de doenças e monitoramento da saúde cardiovascular.
E aí, gente, a diversidade de exames, como o teste de esforço, a eletrocardiografia, a ecocardiografia, proporcionam o quê? Uma avaliação abrangente. E a escolha do exame adequado depende da condição clínica do paciente e dos sintomas ali apresentados. Lembro que esses exames eles são de suma importância para a avaliação tanto fisiológica como alterações ocasionadas por patologias, a fim de diagnosticar, confirmar a doença e evidenciar uma proporção ao tratamento dos pacientes cardiológicos, né? Então, uma vez esse paciente ele precisa ser acompanhado e assistido por sua equipe assistencial cardiológica, né? É um mundo bem amplo de exames que veio, né, justamente a crescer, a ser cada vez mais eficazes para tratar as complicações. Nós temos muitos pacientes com problemas cardiovasculares, com doenças cardíacas, principalmente, né, a hipertensão, doenças cardiovasculares, só a hipertensão ela já sobrecarrega o coração, fora as demais doenças, isso quando se não nasce cardiopata, né? Então, é uma condição de promoção à saúde do ser humano, certo? E aí, nós encerramos mais uma aula, onde nesse momento visualizamos um pouco sobre os exames de imagem para avaliação do sistema cardíaco. Espero vocês na nossa próxima aula em breve.